Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e, atualmente, estamos vendo aquelas mensagens reunidas neste livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 1, Mãos à Obra. E o versículo destacado por Emmanuel está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 14, no versículo 26, nós temos Paulo falando ele está escrevendo aos coríntios, ou seja, Paulo passou pela cidade de Corinto e fundou uma igreja. Então, ele passava pelas cidades, fundava as igrejas e depois se correspondia com elas para ajudá-las no seu fortalecimento. Então, assim aconteceu com a cidade de Corinto. Nesta carta, ele vai escrever à comunidade de Corinto. Num determinado ponto, que é o versículo 26 do capítulo 14, Paulo diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, conhecimento, não é? Tem revelação, tem língua, que é a questão mediúnica, tem interpretação. Faça-se tudo, ou seja, todos os trabalhos do núcleo da igreja de Corinto, faça-se tudo para edificação. Vou repetir. Que fazeis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Agora, nosso Emmanuel comenta esse versículo da seguinte forma. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, ou seja, a região de Corinto. Mas podemos insular, ou seja, destacar o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do Evangelho. Ou seja, embora ele estivesse escrevendo para a igreja de Corinto, Emmanuel propõe e destaca que também é pertinente usar o que Paulo diz para refletirmos com relação aos trabalhos da casa espírita. E ele continua dizendo: quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia. Isso quer dizer o quê? Reunião mediúnica, a mediunidade ostensiva e revelação, né? O que surge não só nessas reuniões, mas também em livros, né? Novidades. Olha só o que está aparecendo aqui, está dizendo. E como é que a gente vai analisar esses livros novos? Paulo mesmo disse: examinai tudo, retende o que é bom. Mas, para examinar e reter o que é bom, eu tenho que conhecer a doutrina espírita. Senão, como é que eu vou examinar? Sem recursos. Sem base para análise, para o exame. Como é que eu vou reter o que é bom se eu não sei o que não é bom? E eu só vou saber o que é bom se eu estudar Allan Kardec, as 5 obras básicas. Isso é doutrina espírita. Todo mais são obras secundárias, obras subsidiárias, mas não obras básicas. Obras básicas apenas 5. Elas compõem o espiritismo, ok? Corpo doutrinário da doutrina espírita. Emmanuel continua dizendo-nos assim: algumas casas espíritas
costumam paralisar atividades quando não dispõe de médiuns adestrados. Ou seja, se não tiver mediunidade, não tem casa espírita. Tem pessoas que acreditam nisso. Então, pode haver uma casa espírita sem reunião mediúnica? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Ou seja, a casa espírita está para quê? Para estudarmos e divulgarmos a doutrina espírita que aprofunda e amplia a compreensão do Evangelho de Jesus. Então, nós estamos... Como é que vamos fazer reforma moral só com o conhecimento técnico, ou seja, técnico? O que é mundo espiritual? A informação. O que é mundo espiritual? O que é perispírito? O que é ectoplasma? Quais são as diferentes camadas vibratórias da Terra? O que é fluido cósmico universal? Existem vidas em outros orbes? Saber isso não vai nos tornar pessoas melhores, vai nos tornar pessoas com mais conhecimento. O Evangelho, isso vai nos ajudar a nós entendermos melhor muitas coisas, claro, sobre a vida, mas com relação ao que objetivo do Espiritismo, transformação moral da humanidade. Transformação moral da humanidade. Evangelho. Evangelho. Então, nós temos nas casas espíritas a oportunidade de estudar o Evangelho com um nível de compreensão particular, porque usamos a doutrina espírita, que nos traz realmente um cabedal de informações fantástico. Precisamos estudar aprofundadamente. E assim o Evangelho nos será mais compreensível no nosso exercício diário. E faz diferença, não é? As lutas não estão fáceis. E às vezes somos tentados ali, nosso bom ânimo fica confrontado. E aí vamos entendendo em tantas coisas a presença dos nossos amigos espirituais, o nosso planejamento reencarnatório, as provas e as expiações, os compromissos do passado que estamos resolvendo, tantas informações importantes que vão nos ajudar a dar base, mais base, para a força que precisamos ter para enfrentar e para trabalhar as virtudes que Jesus veio nos falar. Voltando ao nosso Emmanuel, quando diz que médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Então, vamos pensar sobre isso. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita, limitada à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Antigamente, as reuniões mediúnicas, nessa época, eram públicas. O médium ficava ali na frente de um montão de pessoas, que não trabalhadores, curiosos, e ficavam todos assistindo. Hoje não tem o ator principal, que é o médium, então não tem espetáculo. Então é isso que ele está dizendo aqui, não é? Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse limitada à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos. O
trabalho e a realização pertencem a todos. Então, não tem ninguém especial dentro da casa espírita. Não tem ninguém especial dentro da casa espírita. Todo mundo tem sua tarefa. E todas as tarefas são importantes. Olha o que Paulo diz aqui. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Quer dizer, cada um dá o melhor de si. E é nessa soma que se tem a qualidade do trabalho da casa. Cada um assumindo a sua responsabilidade dentro do grupo, sem empurrar para ninguém, assumindo a sua responsabilidade. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Então, é importante que cada um assuma o seu compromisso e a sua responsabilidade. Ninguém pesando para ninguém, todos juntos, compartilhando a tarefa igualmente. Dentro, claro, das condições de cada um na tarefa, lógico. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Conhecer a vida intelectual, elevar-se, ação. Uso do livre-arbítrio de forma positiva, consoante as leis de Deus. Quando vos reunirdes, conclui o nosso amigo espiritual, quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, aqui, embora ele fale do trabalho de cada um consigo mesmo, né? Cada um colocando mãos à obra, essas mãos à obra todas reunidas no trabalho da casa espírita. Claro que o trabalho da casa espírita não vai ter qualidade se cada um não assumir a sua reforma íntima, cada um assumindo a sua. Cada um assumindo a sua e nós assumindo juntos a qualidade do trabalho da casa. Cada um assumindo a sua responsabilidade, a sua tarefa, para que o trabalho possa andar bem. Muitas vezes o desculpismo, não, eu não faço falta aqui. Como assim? Como não faz falta? Eu vou embora, porque não faz falta, fulano faz o que eu faço. A que custo? A que custo? Claro que o trabalho vai continuar. Pode ser até redimensionado pela falta de tarefeiros. Já vi isso acontecer várias vezes. E aí, livre-arbítrio, não é? Livre-arbítrio. Mas temos que pensar muito bem sobre isso, né? Porque o trabalho não é nosso, não nos pertence, não é? Muito bem, mãos à obra. E agora, mãos à obra, a prece, que também é um trabalho, uma tarefa importante, pois podemos pedir a Jesus pelos que sofrem, não só os nossos irmãos distantes, mas aqueles que convivem conosco, e muitas vezes nos encontramos entre esses que estão em sofrimento. Deus vê, não é? Então vamos falar com o nosso Mestre amado. Querido Mestre amado Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos de mais esta jornada pequenina
que representa o dia de hoje e que nos traz, Senhor, essas oportunidades de melhorarmos com tantas situações que surgem. Às vezes achamos rotineiras, mas são tão valiosas. E exatamente nessas situações que vamos construindo a nossa transformação. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a estarmos atentos ao que pensamos, atentos ao que sentimos e atentos ao que estamos escolhendo nas situações de nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o nosso anjo guardião, esse amigo querido. Abençoa, Jesus, nossos lares e família. Abençoa todas as famílias e todos os lares, Senhor. Abençoa os nossos irmãos de humanidade, Jesus, todos, encarnados e desencarnados. Mas em especial te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Abençoa-os, Jesus, que as tuas bênçãos, que o teu consolo possa chegar no íntimo dos corações. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. É isso, queridos companheiros. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.